Capítulo 15. Um alicerce firme. Sofri muitas críticas ao longo de todos esses anos por misturar minha fé cristã com ideias econômicas e políticas conservadoras. Acho que algumas pessoas pensam que é um crime alguém acreditar em uma autoridade absoluta e, em seguida, deixar que essa crença influencie todas as áreas da sua vida. O que está em jogo aqui, acho, é uma desconfiança básica no que interessa ao empresário, baseada em interpretações errôneas e meias-verdades. Em 1985, o ensaísta e editor Lévis Lapin escreveu o seguinte: o gênio do capitalismo consiste exatamente em sua falta de moralidade. A menos que seja suficientemente rico para contratar seu próprio coro de louvadores, o capitalista é um indivíduo que, por definição, dificilmente pode se dar o luxo de acreditar em qualquer outra coisa que não na doutrina do lucro. Em minha opinião, ele não poderia estar mais errado. Um número expressivo de pessoas acha que é uma contradição ligar a palavra cristão à palavra capitalista. Eu, porém, acredito que o capitalismo e a livre iniciativa funcionam melhor no contexto de valores judaico-cristãos. Empresários vitoriosos, embora muitas vezes nem frequentem a igreja, sabem que não poderão ter sucesso por muito tempo com desonestidade, cobiça, egoísmo e trabalho atamancado. Isso porque Deus não organizou o mundo para castigar os que seguem seus mandamentos. Há compensações reais neste mundo por comportamento moral, além de uma recompensa nos céus. A Amway é uma empresa entre muitas que assumiram posturas morais em situações em que elas poderiam parecer financeiramente estúpidas. Resolvemos, por exemplo, fechar inteiramente nossas instalações nos domingos, mesmo que numerosos magos financeiros tenham nos dito que precisávamos utilizar nossas máquinas 7 dias por semana para fazer o melhor uso possível do nosso capital. Rich e eu acreditamos na ideia de que Deus quer que os seres humanos tenham um dia de descanso semanal e seria uma hipocrisia de nossa parte pedir a milhares de empregados que trabalhassem nesse dia. Não só esse dia nos dá a oportunidade de ir à igreja e nos concede o descanso físico de que necessitamos, mas nos dá também tempo para passar com a família e amigos, o que nossa vida agitada nem sempre permite. Fechar aos domingos tem seus custos, mas, em sentido amplo, acho que essa política nos ajudou. Seguir as ideias tradicionais de moralidade tem suas vantagens espirituais e materiais. Rich e eu pregamos desde o início os princípios da livre empresa, porque acreditamos que oferecem ao homem a melhor oportunidade de tornar-se aquilo que Deus quis. Surpreendentemente, nem todos na Amway aceitam essa opinião. Rich, em certa ocasião, conheceu na França um distribuidor que se disse comunista. De que maneira o senhor pode trabalhar na Amway? Perguntou Rich. Quando o sistema de livre iniciativa em que se baseia nossa empresa põe a ênfase no indivíduo enquanto sua filosofia a coloca no Estado? Resposta do francês. Essa é fácil. Eu preciso do dinheiro. Fico perplexo ao descobrir que um trabalhador esforçado, como o nosso distribuidor francês, defende um sistema que toma a riqueza de outros trabalhadores esforçados e a entrega aos burocratas do Estado. Mas há uma outra bênção na liberdade. Nosso distribuidor francês tem liberdade para acreditar no comunismo, mesmo que ganhe a vida explorando a força do capitalismo.
Mas há em jogo outro fator. Além de maior sucesso material, que sabemos que cabe a todos em uma sociedade livre. Liberdade é um conceito ético. Se queríamos que a Amway fosse administrada de maneira ética, sabíamos que teríamos de enfatizar os princípios morais que culminam numa sociedade livre. Todos os que tiveram sucesso na Amway devem-se a Deus, reconheçam isso ou não. É pela graça de Deus que temos liberdade nesta grande nação e pela mesma graça que continuaremos a tê-las. Só a sociedade estabelecida sobre os sólidos princípios morais encontrados na Bíblia é que será realmente livre. Ao sustentar essa opinião, achamos que estamos em boa companhia, uma vez que a antiga sociedade americana baseou-se exatamente nessa ideia. Em 1797, George Washington disse em seu discurso de despedida que, entre todas as propensões e hábitos que levam à felicidade política, a religião e a moralidade, são os esteios indispensáveis. Sem a estabilidade de uma moral cristã e um consenso ético, uma sociedade de liberdade pode facilmente transformar-se em uma sociedade de libertinos. Se o critério para o bem for aquilo que nos dá prazer, nossa sociedade se tornará hedonista e se destruirá a partir de dentro. Uma sociedade ateia nega que a humanidade tenha sido criada por Deus, nega a finalidade na vida, nega a recompensa final pelo bem e o castigo do mal, destrói o respeito pela vida humana e elimina a integridade moral. Ainda assim, o mundo em que vivemos está perdendo o consenso moral que mantém coesa a sociedade humana. Constituiu surpresa para muitas pessoas que Rich e eu, como empresários cristãos, mencionássemos o declínio da moral em reuniões de distribuidores da Amway. Em uma sociedade que rejeita tudo que tenha laivos da fé e da moral tradicionais, fomos violentamente criticados pelo tom evangelizador assumido por muitas das reuniões da Amway. É verdade que nenhuma empresa pode ser religiosa no sentido em que o indivíduo é religioso, mas numerosos distribuidores concordaram em que não cairia mal se convidássemos pastores e outros oradores religiosos para nossas reuniões internas e outros eventos. A Amway foi objeto de um bocado de maledicência e críticas por causa dessa atitude. Rich e eu, porém, considerávamos nossa fé como inseparável da maneira como conduzíamos os negócios. Às vezes, contudo, as reuniões começavam a perder sua concentração inicial em assuntos práticos de negócios. Em certas ocasiões, tivemos de controlar distribuidores que queriam transformar o que era uma reunião de negócios em uma cruzada religiosa e outros que insistiam em usar os encontros apenas para exibir belas roupas e joias. Era necessário manter um senso de equilíbrio. A empresa dá a todos oportunidade de desenvolver plenamente sua vocação, cuidar de suas famílias e contribuir para causas meritórias. Mas, na ausência da virtude cristã, a obtenção de riquezas nada mais representa do que desviar a vista de coisas eternas. À medida que a Amway ganhava um perfil mais nobre, a ênfase na livre empresa e o tom religioso tradicional de algumas de nossas reuniões transformaram-nos em alvos de estatizadores, liberais, teológicos e ateus. Jornalistas, colunistas, anfitriões de programas de televisão, de tendências liberais e todos que sentiam desprezo por ideias conservadoras disparavam farpas em nossa direção. Não
não que excluíssemos pessoas da Amway por causa de suas opiniões políticas ou religiosas. Tal como o distribuidor comunista francês que Rich conheceu, todos os tipos de pessoas tiveram sucesso na vida graças à Amway. Em nossa maneira de ver as coisas, porém, o sistema Amway de fazer negócio, de todos os demais tipos de negócios, florescia melhor sob um sistema de livre empresa baseado na moral. Esquerdistas políticos queriam limitar o sistema de livre iniciativa, ao passo que os esquerdistas teológicos sequer compreendiam como o capitalismo poderia possivelmente ser compassivo e moral. Na década de 1970, tivemos condições de dar grandes contribuições a organizações conservadoras, ao Partido Republicano e a algumas campanhas políticas individuais, o que irritou profundamente os liberais. Nossas contribuições políticas e outras atividades, porém, eram simplesmente uma questão de sobrevivência. O empresário independente que operava em um sistema de livre iniciativa era uma espécie ameaçada e Rich e eu íamos lutar para protegê-lo. Às vezes, essa luta levava-nos aos mais altos níveis do governo. Capítulo 16. Sempre republicano? Quando Ronald Reagan assumiu o cargo em 1981, tive esperança de observar, nos anos seguintes, reduções maciças na carga de regulações. Infelizmente, o Congresso conseguiu sabotar muitos dos planos do governo Reagan e numerosos conservadores não obtiveram os resultados que esperavam. Em fins de 1982, continuava em vigor uma sobrecarga de regulação. Praticamente o mesmo número de formulários a preencher e regras a cumprir, no caso da maioria das indústrias. Mas havia pelo menos uma atitude diferente por parte das pessoas que redigiam as regulações. A indústria, porém, convivia ainda com a mesma estrutura reguladora básica. A taxa de aumento da carga reguladora declinou substancialmente, de fato, durante o governo Reagan. Em meus discursos em nome da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, tive oportunidade de mencionar que, durante o governo Carter, novas regulações estavam sendo baixadas a uma taxa de 1.000 páginas por semana, ou 50.000 por ano. Nem mesmo os advogados obrigados por profissão a conhecer as normas federais conseguiam acompanhar toda essa enxurrada. O governo Reagan reduziu tudo isso a apenas algumas páginas por semana. E realizou também um grande trabalho ao disseminar ideias conservadoras entre o povo americano. O cidadão comum aceitou-as em 1980 e novamente em 1984, porque viu nelas uma solução para políticas econômicas religiosas. Mesmo que não conseguisse solucionar o problema do déficit público, Reagan fez um excelente trabalho de educação sobre seus perigos. Embora lhes faltassem os instrumentos necessários para eliminar o déficit, ele compreendia o perigo de dirigir uma economia na base do endividamento. Se o Congresso o tivesse apoiado, poderíamos ter conseguido um orçamento menor equilibrado. Em 1984, ao fim do primeiro mandato de Reagan, empresários americanos haviam criado 635.000 novas firmas, um recorde de todos os tempos e um aumento estonteante de 19% sobre 1980. Uma sociedade de oportunidades está à nossa espera, disse o presidente Reagan naquele ano. Precisamos apenas acreditar em nós mesmos e dar aos homens e mulheres de fé, coragem e visão a liberdade para concluí-la. Essa filosofia contagiosa
do "você pode fazer" despertou um eco em americanos de todas as conotações políticas e o resultado foi um crescimento fantástico. O crescimento total, porém, não se limitou aos grupos de renda mais alta, como alegaram os adversários de Reagan. Em 1984, a recuperação impulsionada pelos investimentos gerou a maior queda em um único ano da taxa de pobreza em 11 anos. O Departamento de Estatística informou que o número de americanos abaixou ou na linha de pobreza declinou em 1,8 milhões de pessoas naquele ano, numa prova irrefutável de que estavam dando resultados as receitas de Reagan. Em editorial, o Detroit News disse que essa queda era a mais completa confirmação da tese do Sr. Reagan de que é o crescimento econômico e não os gastos de natureza social que realmente combate a pobreza. E vocês ainda se espantam que eu seja fã de Reagan? Conhecendo o presidente. Rich e eu conhecemos pessoalmente Ronald Reagan durante a campanha presidencial de 1980. Começando a obter melhores resultados nas eleições primárias, Reagan foi a Palm Springs aconselhar-se com o presidente Ford. Durante a conversa, Ford mencionou o nome de Rich e meu e lhe disse que ele precisava nos conhecer. Em vista disso, Bill Casey, que estava dirigindo a campanha de Reagan após a eleição primária de New Hampshire, telefonou para John Gartland no escritório da Amway em Washington, D.C. John marcou uma data para que fôssemos conhecer Reagan em seu escritório em Los Angeles. Rich e eu ficamos de imediato impressionados com Reagan. Após a década de 1970, que havia gerado uma economia doente e novas baixas no moral, os americanos precisavam de um homem como Reagan para reconstruir a confiança no país. Conversamos demoradamente e sugerimos que ele escolhesse George Bush como vice-presidente e Alexander Haig como secretário do Estado, o que, claro, ele fez. Após a visita, Rich e eu resolvemos orquestrar uma campanha independente para demonstrar nosso apoio à candidatura de Ronald Reagan. Evidentemente, não poderíamos gastar dinheiro da empresa ou usar nossos distribuidores como cabos eleitorais da candidatura, mas fizemos o que podíamos. Compramos espaço de anúncio de nosso próprio bolso com fotos nossas e os inserimos em jornais de todo o país, manifestando-lhe nosso apoio. O presidente e eu nos reunimos ocasionalmente no Salão Oval. Esse cômodo é surpreendentemente pequeno, considerando a posição de seu ocupante, embora fosse ricamente decorado para refletir a história colonial da América e os gostos do presidente. Nos anos de Reagan, o aposento continha apenas algumas peças de mobiliário, 2 sofás de frente e um para o outro, separados por mesinha de mogno para café em frente à maciça escrivaninha de madeira do presidente. A escrivaninha tinha uma aparência bem arrumada, sem excesso de coisas, sugerindo que Reagan realmente não passava muito tempo ali. Atrás da escrivaninha havia um pequeno aparador com fotos emolduradas e lembranças não muito diferentes do que poderia adornar o escritório de qualquer presidente de empresa.
O amplo gramado da Casa Branca era visível através das grandes janelas como com vidro à prova de bala, emolduradas por cortinas verdes. Lembro-me de ter sentado com Reagan em um dos sofás do Salão Oval e discutido com ele técnicas de liderança. Um taifeiro da Marinha nos serviu café e nos deixou sozinhos. Reagan estava enfrentando problemas para conseguir informações seguras de alguns membros de seu quadro de assessores, problema este que eu tivera também não muito tempo antes. O presidente dos Estados Unidos e chefe de uma grande empresa podem lutar com as mesmas dificuldades. Ambos são desencaminhados por pessoas que tendem a fornecer informações que são sempre um pouco deturpadas em favor de seus pontos de vista. Quem quer que ocupe um cargo importante precisa contar com assessores competentes e dignos de confiança, mas é importante contar com uma grande variedade de fontes de informações, quem quer que sejam os assessores. De outra maneira, corremos o risco de descobrir que estamos isolados, incapazes de obter informações consistentes, confiáveis. Essa situação torna-nos vulneráveis à manipulação sutil por pessoas que nos cercam. A tendenciosidade na comunicação está sempre presente, disse eu. O macete é descobri-la, acrescentei, porque ela causa problemas. E falei a Reagan de meu sistema de usar 3 fontes de informações independentes. Cada fonte é comparada com as 2 outras para confirmar o que diz. Cada subordinado meu vê as coisas de sua perspectiva particular. 3 fontes de informação são, em geral, suficientes para fornecer um quadro completo da situação, o bastante para nos habilitar a tornar uma decisão mais inteligente. Apoiei Reagan na vasta maioria de suas políticas, mas houve ocasião em que tive de enfrentá-lo num esforço para evitar que cometesse um erro. Mais ou menos no 3º ano de seu mandato, ele foi convencido por alguém de seu grupo de assessores de que um aumento de imposto era necessário para reduzir o déficit. O então presidente da Câmara de Comércio foi chamado à Casa Branca para discutir o assunto e saiu da reunião apoiando o aumento. Nessa ocasião, eu era o chefe da comissão executiva da Câmara de Comércio e me recusei terminantemente a concordar com a elevação dos impostos. Com o apoio de Tom Donohue, grande amigo meu e atualmente presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Liderei no plenário da diretoria a oposição ao aumento. Reagan telefonou a bordo do Air Force One e, durante 45 minutos, trocamos ideias sobre o aumento. Ele tentando me convencer de que o aumento era um mal necessário e eu me esforçando para convencê-lo, em vez disso, a experimentar novos cortes nas despesas. Nenhum de nós dois mudou de posição. Acho que foi doloroso para ele propor aumento dos impostos, mas ele tinha de fazer o que pensava ser melhor na época para a economia, como eu também fiz. O presidente seguinte. Os 2 dias de Reagan são agora coisas do passado remoto, embora muitos americanos tivessem gostado de ver um renascimento dos princípios de governo limitado e responsabilidade monetária. Aparentemente, porém, nenhum grande partido político é capaz de apresentar um candidato presidencial que defenda esses princípios e que consiga comunicá-los com eficiência ao povo americano. O candidato ideal defenderá firmemente impostos mais baixos, menos gastos em programas públicos dispensáveis e comércio internacional mais livre. Compreenderá a necessidade de reduzir
espetacularmente a regulação e estará disposto a eliminar de vez órgãos do governo desnecessários e inconstitucionais. Será um homem íntegro, firme em questões morais, fiel à esposa e aos filhos, e inflexível em seus sólidos princípios éticos. O candidato defenderá a liberdade do indivíduo e da família e será favorável ao retorno a rigorosas limitações constitucionais ao poder e à esfera de ação do governo federal. Finalmente, uma vez empossado, não vacilará no cumprimento de seus princípios, nem renegará as promessas feitas. Se o presidente for a pessoa certa, não me importará muito que partido o apoia. Embora eu tenha feito grandes doações ao Partido Republicano, sou leal aos princípios e não a qualquer partido. Partidos surgem e desaparecem e suas plataformas estão sujeitas, sem aviso, a mudanças. Quando entro na cabine no dia da votação, vejo diante de mim os nomes dos candidatos a cargos federais, estaduais e municipais, cada um deles com um rótulo, geralmente republicano ou democrata. Frequentemente, esses rótulos são úteis, servem ao mesmo fim que um monte de fantasia ou marca registrada. Às vezes, porém, as distinções entre os partidos tornam-se indistintas e o rótulo republicano ou democrata perde seu valor para o eleitor. Há republicanos que apoiam o aumento dos gastos do governo e acreditam que devem ser os coletores de impostos do Estado paternalista. E há democratas que acreditam sinceramente em governo limitado e em liberdade e crescimento econômico. Os dois partidos, evidentemente, apresentam tendências em uma ou outra direção, mas nenhum deles demonstra um compromisso invariável com um conjunto imutável de princípios. Talvez seja por isso que o número de eleitores americanos que se consideram independentes vem aumentando incessantemente, desde que me entendo por gente. Quanto menos importantes se tornam as distinções entre os partidos, menos pessoas se incomodam em pertencer ou votar por um partido de preferência ou outro. Os dois grandes partidos tornaram-se ideologicamente desleixados, fracos até mesmo em propostas importantes na plataforma eleitoral e adotando incoerentemente ideias e retórica da denominada oposição. Com opções desse tipo, não é de espantar que mais eleitores individuais se recusem hoje a votar em toda a chapa, selecionando, em vez disso, candidatos dos dois grandes partidos e mesmo de outros partidos. Existem atualmente no mundo duas filosofias políticas que competem entre si. A primeira, que o governo civil deve ter mais poder e controle sobre nossa vida e bens materiais, e a segunda, que deve tê-los menos. Nos Estados Unidos, devemos esperar que os dois grandes partidos reflitam essa distinção. Qual dos dois manterá no futuro uma filosofia de baixos impostos e pequeno governo? Talvez pareça que o Partido Republicano tem o monopólio dessa posição. Não obstante, alguns republicanos importantes apoiaram impostos mais altos e maiores orçamentos do governo e adotaram algumas propostas dos programas liberais do governo Clinton. E, embora os democratas estejam atualmente seguindo a filosofia do grande governo, o partido poderia concebivelmente voltar aos princípios de governo limitado e baixos impostos de Thomas Jefferson,
Andrew Jackson e de Franklin Roosevelt, de antes de 1932. E se isso acontecer, vocês talvez vejam um milagre acontecendo em certa cabine eleitoral em Ada, Michigan. Capítulo 17. O empresário como ambientalista, frequentemente o público nos vê, homens de negócios, como inerentemente misantropos, esbanjadores e egoístas. Ser apresentado no papel do bandido não é nada novo para empresários. Sempre tivemos detratores, mas nos ferretear com o estereótipo de exploradores malévolos do meio ambiente revela não só injustiça, como também ignorância. Algumas pessoas se recusam a ouvir nossas opiniões. Não raro adotam a atitude de não me incomode com fatos. Lembro-me de que certa vez enviamos um de nossos químicos, um homem com uma vida inteira de experiência em sua especialidade, a uma reunião de Wisconsin que iria tratar da questão de fosfatos em detergentes. Durante sua exposição, uma mulher muito nervosa gritou para ele da plateia: Nós não podemos acreditar no senhor. O senhor é empregado da empresa. Um especialista enviado pela Associação de Sabão e Detergente a uma reunião no condado de Suffolk, Nova York. Recebeu um tratamento mais violento. O município estava prestes a adotar uma postura proibindo a venda de todos os detergentes. Um bom número de representantes de organizações interessadas, de consumidores e ambientalistas compareceu ao encontro. O homem recebeu dessas pessoas uma tamanha surra verbal, em palavra de baixo calão, que jurou nunca mais submeter-se a tais insultos ao prestar informações em uma reunião dessa natureza. Acusações são fáceis de fazer e, com frequência, têm um caráter profundamente destrutivo. Nos casos raros em que temos oportunidade de nos defender desses ataques baratos, a despesa é, em geral, muito grande. Um pequeno grupo de estudantes universitários publicou certa vez uma lista do alegado conteúdo de fosfato de detergentes, pretendendo que a informação dissuadisse consumidores de usar os citados como portadores de alto conteúdo do produto. A lista foi aceita sem exame pela imprensa e publicada em literalmente milhares de meios de divulgação em todos os Estados Unidos e Canadá, e acabou em revistas, boletins internos de organizações e até mesmo em livros. Foi considerada como verdade evangélica por todos os que a leram. Não obstante, estava tão cheia de erros que, se qualquer empresário tivesse publicado tal informação, ele poderia ter sido multado e talvez mesmo condenado à prisão. A lista sobreviveu durante anos, muito tempo depois de terem debandado os estudantes que compilaram esses dados infundados. Até mesmo o governo é culpado de disseminar informações danosas desse tipo. Eu, talvez, não devesse me mostrar tão surpreso. A Comissão Federal de Qualidade da Água mandou imprimir certa vez uma lista de conteúdo de fosfato de detergentes e forneceu à imprensa. Não posso jurar pelos produtos de outras companhias, mas seus números eram inteiramente falsos em 4 de 5 dos nossos produtos. Ainda assim, a única maneira como podemos refutar essa falsa acusação dos próprios burocratas do governo, que nós sustentamos com os impostos que pagamos, foi divulgar uma correção em anúncios pagos em 200 jornais.
E, claro, é duvidosa a credibilidade de um anúncio pago em comparação com uma publicação do governo. No fim, recebemos duas cartas do órgão em questão, reconhecendo de forma indireta o erro, mas sem nenhum pedido público de desculpas ou correção. Se eu, como empresário, faço declarações inverídicas sobre meus concorrentes, estou sujeito a ser processado. Os burocratas do governo, porém, aparentemente podem dizer quase tudo o que quiserem e permanecer a salvo, não só de responsabilidade pelos seus erros, mas também do julgamento da urna eleitoral. Grande parte dessa conversa ecológica sobre o dia do juízo final é veiculada por indivíduos que realmente não acreditam que Deus governa o universo. O homem tem a responsabilidade, claro, de poupar os recursos da terra. Ele vai ter de continuar a usar toda a capacidade mental conjunta da raça humana no uso e reciclagem dos recursos terrenos para satisfazer suas necessidades. Pode até mesmo ter que trabalhar mais para obter os mesmos resultados. Exatamente quando pensa que descobriu novas maneiras de usufruir de mais ócio e trabalhar menos, provavelmente irá descobrir que terá de trabalhar mais para extrair os recursos necessários para sustentar os sistemas novos e mais eficientes. A Amway iniciou sua vida em 1959 com um único produto, o concentrado orgânico líquido, ou LOC, com LOC. O maravilhoso a respeito do LOC foi sua condição de líder na eliminação de impactos ambientais negativos decorrentes do emprego de outros produtos de limpeza. Os mais jovens não devem se lembrar das montanhas imensas de espuma que antigamente apareciam na superfície de rios e riachos como resultado do emprego do detergente que usavam bases duras ou cadeias ramificadas de moléculas. Não era raro ver bolhas se acumulando no chão, no lado de fora de casa nossa, sob torneiras de jardim. A Amway foi provavelmente a primeira companhia de qualquer tamanho a comercializar detergentes biodegradáveis. Todos os produtos que manufaturávamos e que poderiam infiltrar-se no solo ou em águas de superfície possuíam inerentes propriedades biodegradáveis rápidas. O LOC foi também um produto de limpeza isento de fosfato que contribuiu para manter lagos e correntes d'água livres de entroficação ou cobertura de superfície das águas devido ao crescimento maciço de algas. Os grandes fabricantes de sabão precisaram de quase 10 anos para produzir e vender detergentes não fosfatados semelhantes, e isso só depois de vários estados terem promulgado rigorosas leis de proteção ambiental proibindo o uso de fosfatos. Uma vez que a Emo estava à frente da indústria no desenvolvimento de produtos de limpeza isentos de fosfato, as leis que proibiam a utilização desse elemento químico não nos afetaram muito. Ficamos, porém, de olho na legislação. A regulação ambiental tem o costume de expandir-se com a rapidez e leis que não nos afetam hoje podem nos arruinar rapidamente amanhã. O que observamos foi um processo burocrático insensato que poderia, quase da noite para o dia, destruir empresas e que pode causar mais danos ao meio ambiente do que a indústria não regulamentada. Algumas firmas conseguiram produzir produtos de limpeza sem fosfato,
mas apenas substituindo-o por outros ingredientes que talvez sejam ainda mais prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Claro, os burocratas concentraram-se apenas na eliminação do fosfato e esqueceram de levar em conta o dano ao ambiente que poderia ser causado pelo uso de alternativas. A ação legislativa foi implementada antes que todos os fatos fossem conhecidos e a solução tornou-se pior do que o problema. O povo tomava conhecimento das histórias de horror divulgadas pela mídia e não prestava nenhuma atenção à verdade. Estava tão convencido de que a indústria de sabão tentava, por todas as formas, lucrar o máximo, que seus cientistas foram ignorados. O que se queria era ação imediata. O povo parecia esquecer que mercados livres podem descobrir e descobrem meios de reduzir a poluição. Na verdade, quanto menos uma nação aceita mercados livres e propriedade privada, mais provável é que tenha graves problemas de poluição. Um exemplo bem a propósito é a devastação ambiental de países da Europa Oriental após anos do governo comunista. O Programa de Monitoração Ambiental Global das Nações Unidas descobriu que a poluição nesses países figurava entre as piores na face da Terra. 80% dos rios, lagos e correntes na antiga Alemanha Oriental estavam tão sujos que peixes não podiam mais neles nadar e muito menos beber a água. A poluição atmosférica em algumas cidades da Europa Oriental é tão grave que os carros são obrigados a circular com faróis acesos durante o dia. Indivíduos que alegam que a regulamentação e a propriedade do governo são as soluções para os problemas ambientais deveriam pensar no fim imenso e imundo desses países controlados pelo governo. Até mesmo em nosso próprio país, nos casos em que não existem direitos à propriedade privada, a poluição é uma constante. Rios, praias, acostamentos de estrada e numerosos parques públicos são lixeiras de refugos feios e prejudiciais à saúde. Os lugares mais limpos são, com frequência, os de propriedade privada. Jardins privados bem conservados, abertos ao público, são exemplos de primeira classe dos efeitos purificadores da propriedade privada. Situados perto da residência de verão do Franklin Roosevelt, em Warm Spring, na Geórgia, encontramos os belos Kalawai Garden, um paraíso natural fervilhante de vida vegetal e espécies animais. Em Grand Rapids, temos Frederick Major Gardens, que preserva uma grande extensão de terra verde em uma área densamente povoada. Esta é a terra de Deus, criada por ele como lar temporário da humanidade. Era a intenção dele que a usássemos e fomos criados de forma a usar seus recursos para manter nossa existência física. Dela terá que vir toda a nossa riqueza material, a maior parte extraída com a energia e a forma mental do homem, e a força mental do homem. Devastá-la, destruí-la sem necessidade é o mesmo que jogar de volta na face de Deus o presente que ele nos deu. E é exatamente isso o que faz o planejamento ambiental socialista. Em contraste, um sistema político-jurídico que permite que o homem desfrute os frutos de seu trabalho, receba o retorno de seu investimento no meio ambiente,
aproveitará ao máximo os recursos naturais e reduzirá uma poluição evitável. O homem não é um intruso, um invasor, perturbando o equilíbrio ecológico da Terra. A Terra foi criada tendo em vista todos os usos que o homem poderia lhe dar. A ele foi dado o domínio sobre os animais e Deus ordenou-lhe que enchesse e submetesse a terra. Isso não é uma ética cristã ultrapassada, pois Deus jamais revogou esse decreto. O homem não foi um pensamento tardio na criação de Deus. O mundo sem o homem seria como uma casa sem ocupante. Na terra, o homem não perturba a ordem natural das coisas. Ele é a ordem natural das coisas. Rich e eu, há muito tempo, sentimos a obrigação de trabalhar com as comunidades locais e internacionais para elevar a qualidade da vida humana e melhorar o meio ambiente. Desde a primeira garrafa do concentrado orgânico líquido que vendemos em 1959, procuramos manter uma linha de produtos que satisfizesse o consumidor e produzisse baixo impacto sobre o meio ambiente. Muitos de nossos produtos são vendidos em forma concentrada, o que reduz o lixo das embalagens e diminui os custos de transporte e armazenamento de nossa empresa. Sempre desejamos ser bons vizinhos dos moradores na área de Grand Rapids e esse pensamento em mente, nossas instalações, e com esses pensamentos em mente, nossas instalações fabris e processos industriais são concebidos para minimizar o impacto sobre as bacias hidrográficas e a atmosfera local. Amadurecendo a Amway como empresa e continuando a crescer internacionalmente na década de 1980, Rich, eu e alguns dedicados executivos e gerentes começamos a utilizar nosso poder econômico para fazer uma diferença nos projetos ambientais em nível internacional. O primeiro grande projeto desse tipo e que nos levaria no futuro a trabalhos relacionados com o ambiente foi a expedição ao Polo Norte, denominada Ice Walk. O Ice Walk contou com uma equipe de 8 membros, oriundos de 7 países, dirigida pelo explorador Robert Swan, que andou 800 quilômetros a pé ou usando esquis até o Polo Norte. Além de atingir a meta de tornar-se a primeira equipe de chegar a pé ao Polo Norte, os membros da equipe deram ao mundo a oportunidade de dramatizar a importância de preservação do ambiente puro do Ártico. Fornecemos quase todos os recursos necessários à expedição, o que conquistou para a Amway o respeito e a admiração do mundo. A Amway patrocinou também a expedição estudantil Ice Walk, composta de 22 jovens estudantes procedentes de 15 países diferentes. Por nosso trabalho na Ice Walk e atividades para despertar a conscientização de problemas ambientais em todo o mundo, a Amway ganhou o Prêmio de Destaque Ambiental. O Programa de Preservação do Meio Ambiente das Nações Unidas no Dia Mundial do Meio Ambiente em 1989. O mesmo dia coincidiu com a inauguração da exposição Senhores do Ártico, a arte ao serviço da terra, na sede da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Essa exibição sem precedentes de arte inuit, esquimó, que promoveu um respeito mundial pela cultura dos povos circumpolares, tornou-se a peça principal do programa de conscientização
ambiental da Emory. Envolvemos-nos na arte do Ártico através do meu amigo Bill Nicholson. Em uma de suas frequentes excursões de esquiação em Aspen, Bill conheceu algumas peças de escultura inuit, expostas nas prateleiras de uma galeria de arte existente no local. O diretor da galeria disse a Bill que as Nações Unidas estavam planejando realizar uma grande exposição dessa arte na cidade de Nova York e que precisava de um patrocinador empresarial. Bill, muito impressionado com a qualidade e excepcionalidade dessas esculturas, conversou com Casey Wandergen, nosso diretor de assuntos públicos, que conversou com o Dr. Noel Brown, da ONU, em Nova York. Após conversar com a ONU, Casey visitou Stuart Silver, ex-diretor de desenho do Museu Metropolitano de Arte, pedindo-lhe que organizasse uma exposição na sede das Nações Unidas, baseada no tipo de peças que Bill vira em Aspen. Em março de 1989, ele e seus colegas iniciaram o processo de criar uma exposição de arte de classe mundial. Nesse trabalho, procuramos nossos artistas circumpolares, solicitando-lhes que contribuíssem com mais peças e expandimos consideravelmente a exposição. A inauguração da Galeria de Arte Senhores do Ártico, no prédio das Nações Unidas, no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 1989, foi seguida de tantos elogios do público e de funcionários das Nações Unidas que resolvemos presentear a organização com a estrutura da galeria. Projetada para ser portátil, a exposição iniciou uma excursão mundial que continua até hoje. O Dr. Christopher Stephen foi convencido a abandonar seu emprego de curador de Yellowsmith Museum para ajudar a realizar trabalho idêntico na exposição circulante. Embora o Senhor do Ártico continue sob os auspícios do Programa de Preservação do Meio Ambiente das Nações Unidas, a exposição é, desde 1990, o principal projeto da Fundação Ambiental Emory, que foi criada para promover e apoiar projetos de educação ambiental para adultos e crianças em todo o mundo. Recebemos pedidos de todo o mundo, de gente interessada em conhecer a exposição. No ano seguinte, o espetáculo de arte visitou Washington, D.C., Dallas e, em seguida, Canadá, México, Japão, Brasil e Argentina. Ao longo do caminho, a exposição e a Emory receberam várias grandes homenagens por desenvolver a conscientização ambiental através da arte indígena. 2 anos depois de sermos distinguidos com o Prêmio de Destaque da UNEP, recebemos o Prêmio de Grandes Serviços para a Conservação da Natureza em 1991, da Federação Nacional da Vida Silvestre, na categoria Liderança Empresarial. Em 1992, recebemos a Medalha Transpolar do Unicef das Nações Unidas, o Certificado de Mérito da Terra Unida e o Prêmio Floresta Tropical Úmida. No Rio de Janeiro, a exposição Senhores do Ártico foi a peça cultural central da Conferência de Cúpula da Terra, realizada em 1992. Constituiu, para mim, uma ironia ouvir o primeiro-ministro canadense dizer no Rio coisas maravilhosas sobre a Emory e, em seguida, em Toronto e no Museu da Civilização, em Ottawa.
Poucos anos antes, o espectador teria pensado, à vista dos comentários de alguns políticos canadenses, que a Amway estivera planejando a derrubada do governo do país. Ao demonstrar nossa grande estima pelas realizações do povo inuit do norte do Canadá, conseguimos despertar o respeito dos canadenses e do resto do mundo. A filantropia empresarial pode fazer uma grande diferença ao apoiar bons artistas e educar o povo sobre questões ambientais e a importância de uma sólida ciência no meio ambiente. Mais uma vez, o envolvimento do governo é supérfluo e mesmo contraproducente em certas ocasiões, o que torna o financiamento privado ainda melhor é que ele ocorre sem a burocracia e a insensatez política que levam a arte e a ciência financiadas pelo governo na direção errada. Capítulo 18. O time da casa. Se tenho um arrependimento por todos esses anos que passei construindo a Amway junto com Rich, foi não ter dedicado aos meus filhos tanto tempo quanto queria. A despeito do muito que deu à nossa família, a empresa tirou também. De modo geral, eu ia trabalhar por volta das 9 da manhã e jamais voltava para casa antes de 6 da noite. Das 6 até a hora do jantar, Betty e eu passávamos alguns tempos juntos. Após o jantar, muitas vezes eu tinha de voltar ao trabalho. Por isso, durante um período muito longo, enquanto as crianças cresciam, estive fisicamente ausente, deixando por conta de Betty muitas das responsabilidades de criação da família. É difícil estabelecer um bom equilíbrio entre trabalho, tempo e família. Observando outros empresários lutando com o mesmo problema, concluí que se trata de um dos desafios mais comuns entre os enfrentados por homens de negócios. E não era para mim um desafio menor do que para os outros. Embora a empresa precisasse mais de meu tempo no início de seu desenvolvimento, chegou um ponto em minha vida em que poderia ter me dado o luxo de desfrutar mais tempo de lazer. O tempo é um recurso, tal como uma nova máquina ou um empregado qualificado, mas era difícil para mim saber quando dedicar esse recurso à empresa e quando começar a reservar mais dele para a família. A hora do jantar proporcionava o ambiente para o tempo que eu compartilhava com as crianças. Na casa Van Endel, era muito importante que todos estivessem em casa na hora do jantar. Todas as refeições eram iniciadas com as devoções da família. Após ler a Bíblia, conversávamos sobre o que ela significava para nós e como se aplicava à nossa vida. É espantosa a quantidade de problemas abordados pela Bíblia e como ela pode nos falar até mesmo em nossa moderna sociedade. Após comentar um trecho das Escrituras, eu encerrava esse período com uma oração. Minha família foi provavelmente a plateia mais numerosa que me ouviu a rezar. A oração, para mim, é uma conversa muito pessoal com Deus. Para o cristão sincero, constitui uma parte integral da vida humana. Ela pode ser uma coisa tão simples quanto dizer: Pai querido, faça com que este avião decole em segurança. Ou algo mais demorado quando lutamos com uma crise séria. Nunca rezei muito em público. Quando oramos diante de outras pessoas, existe a tentação de orar para ouvintes humanos em vez de ao ouvinte celestial. Quando meus filhos me ouviram rezar, contudo, eles aprenderam como se comunicar com Deus e também
que até o papai precisava todos os dias da força de seu pai Deus. Conquanto sejam diferentes as tradições de muitas famílias, sei que hábitos da prece diária faz parte agora da família de todos os meus filhos. Talvez mais importante ainda no desenvolvimento moral e ético da criança seja o exemplo dado pelos pais na vida diária. Quando nossa vida familiar não agrada a Deus, é ainda pior do que inútil apresentar uma fachada de bom comportamento ao mundo externo. As conversas em torno da mesa do jantar eram uma parte muito grande de nossa vida familiar juntos, variando os tópicos de negócio à nossa fé, da política à economia. Com frequência eram conversas simples, interrompidas muitas vezes por telefonemas ou por um filho adolescente saindo em disparada para um encontro de magna importância com os amigos. Esse tempo limitado, porém, foi usado para mudar a vida de meus filhos. Só agora, enquanto observo com grande alegria a vida de todos os meus 4 filhos, e que compreendo a bênção de Deus pôde conceder ao tempo que passamos juntos com a família em torno da mesa do jantar. Às vezes, a sala de jantar assumia o caráter de uma sala de aula de administração de empresas. Enquanto refletia sobre as atividades do dia, eu apresentava à família um problema de negócios e iniciava uma discussão de várias soluções possíveis. Em seguida, eu dizia a todos os que havia efetivamente feito na situação e por quê. Essas conversas tornaram muito mais fácil a transição quando meus filhos e os de Rich começaram a assumir papéis de direção na Emory. Através do que acontecia em minha casa e na de Rich, nossos filhos obtiveram compreensão do que era a vida empresarial e como administrá-la bem eficientemente. Meu filho Dave me disse há não muito tempo que aprendeu mais sobre negócios na mesa do jantar do que em qualquer outra fonte, em aulas sobre administração de empresas na faculdade e em envolvimento pessoal nos negócios. Viajando. Como acontece com a maioria das famílias, descobrimos que viajar era uma grande maneira de passarmos tempo juntos. Como vocês bem podem imaginar, fizemos grandes passeios, desde a Grande Barreira de Coral da Austrália a viagens fluviais descendo os rios Amazonas e Colorado. Lições de histórias aprendidas em livros ganharam vida quando vimos o campo de batalha de Waterloo. Percorremos a Vila Appia na Itália e passeamos pelas praias filipinas onde o general Douglas MacArthur desembarcou em 1944. Às vezes, as experiências menos glamurosas eram as mais memoráveis. Costumávamos acampar em uma propriedade nossa no norte de Michigan e que tinha uma privada externa, uma casinha. Não uma casinha comum, notem bem. Essa tinha uma unidade alimentada a gás que pegava tudo que ali era depositado e incinerava completamente. Durante vários anos, a coisa funcionou muito bem. Certo verão, contudo, mais ou menos na metade de nossas férias, a casinha começou a funcionar mal. Os meninos me falavam, a mim, o senhor faz tudo. No dia seguinte, resolvi dar uma olhada na casinha antes de ter que deixar o local para fazer um discurso na Câmara de Comércio. Bem, isso aconteceu em princípios da década de 1970 e eu estava usando uma bela calça de
poliéster branco e camisa branca também de poliéster. Não demoraria mais de 1 ou 2 minutos para consertar o defeito, pensei, de modo que entrei na casinha e comecei a examinar o problema. Não consegui descobrir o que estava errado. Desisti, virei-me e deixei cair a tampa do vaso sanitário. Steve e Dave tinham ido pescar e, no exato momento em que puxavam o barco para a doca, o impensável aconteceu. Em uma casinha desse tipo, que funcionava normalmente, baixar a tampa do sanitário acende o gás que queima as fezes. Uma quantidade de gás, porém, havia vazado e se acumulou na área fechada e, quando deixei cair a tampa, a casinha explodiu. Steve e David disseram que ouviram um forte estrondo e viram lascas, fumaças e tudo mais subindo uns 15 metros no ar. Em seguida, viram o pai, nesse momento, usando cueca branca e poliéster e camiseta branca do mesmo material, saindo cambaleante do escombro da casinha. Eu tinha os cabelos despenteados, as sobrancelhas chamuscadas e fumaça subia lentamente de minhas costas. Beth saiu correndo de casa e, não sabendo o que fazer, borrifou-me freneticamente com o M-Medic, o spray antisséptico da Amway. Exceto pelas sobrancelhas chamuscadas e um zumbido nos ouvidos, eu estava bem. E no verão seguinte, tínhamos uma casinha operada à eletricidade. A maioria dos nossos verões, porém, não era marcada por casinhas que explodiam e passamos tempos maravilhosos juntos. O impacto de tudo isso sobre meus filhos era óbvio. Enquanto saboreavam a vida ao ar livre, aprendiam a apreciar a beleza da criação de Deus e a cooperar com outros membros da família em nossas várias atividades em conjunto. O jardim de infância da sociedade. Diversos pais, em seus esforços de mudar para melhor a sociedade, esquecem que o mais poderoso instrumento de mudança social é o lar. Não é a escola secundária, nem a ciência, tampouco a tecnologia, não as artes e nem mesmo o governo. Se querem mudar a sociedade, pais e mães olhem para a sua própria casa. Colton Mather, o grande pregador puritano, exortou certa vez sua congregação a cuidar das famílias se queriam ser úteis às pessoas em volta. As famílias são os jardins de infância de todas as sociedades, disse ele. Nenhuma comissão de ação política, nem partido político, nenhum presidente tem tanto poder para mudar a sociedade como a instituição da família. Uma estrutura familiar mais forte implica uma taxa de criminalidade mais baixa, uma rede de segurança social mais eficaz para pessoas em crise e uma sociedade mais virtuosa. Quando os pais, ou o que é mais frequente nesse mundo de hoje, pais solteiros, criam os filhos para fazer o que é certo, eles contribuem para o bem-estar de todos os demais. Nenhum grande governo pode realmente apreciar o valor de cada criança, seus pontos fortes e fracos, seus talentos e inclinações naturais. Cada criança é um indivíduo único e requer o amor especial e a sabedoria de um pai. Sei que foi isso o que aconteceu em nossa casa. Com cada criança surgiam novos e diferentes desafios e Beth e eu tínhamos que nos adaptar a cada um deles. O desbravador de caminhos. Nan, a mais velha, foi a primeira de meus filhos a trabalhar na Emory. Começou
Nada glamuroso departamento de auditoria interna, passando em seguida para o de pessoal. No fim, Rich e eu resolvemos criar um programa de treinamento em administração para nossos filhos. Nan e Dick DeVos serviram, de certa maneira, como cobaias. Nossa filosofia era deixar que aprendessem os segredos a partir de dentro, em vez de deixar que trabalhassem primeiro para outra companhia. Não os colocamos em cargos de destaque. Os garotos trabalharam em praticamente todos os departamentos da Amway, fazendo todos os tipos de trabalho. Não, por exemplo, trabalhou nas linhas de fabricação de sabão, abastecendo as formas, enchendo garrafas e aprendendo a lidar com empregados de todos os níveis. Eu queria que ela compreendesse de cada cargo, cada pessoa tem importância vital na EMA. Dessa maneira, quando ingressasse na administração de mais alto nível, ela seria uma líder e comunicadora mais eficaz. Era divertido trabalhar lá, disse ela. O bom na coisa era que a gente ia trabalhar, fazia o trabalho e o esquecia ao fim do dia. Mas, claro, ela passou dessa fase do treinamento para o departamento de comunicação em crescimento da Amway e tornou-se uma das vice-presidentes da empresa em 1984. Atualmente, ela está à frente de todos os materiais impressos da Amway, auxílios audiovisuais, discursos e a revista mensal para distribuição aos distribuidores da América do Norte e a preparação de catálogos. Nan sempre se interessou pela inclusão de mulheres no ambiente empresarial americano e tem falado eloquentemente e frequentemente sobre questões de interesse feminino. E seus atos ficam à altura de suas palavras. Sua participação em assuntos cívicos volta-se principalmente para a atividade que tem como objetivo ajudar as mulheres a obter independência econômica, como diz. Participa da Hope Community, um abrigo municipal para mulheres sem teto e famílias em crise, e do Grand Rapids Opportunity for Women, um programa que prepara mulheres de renda baixa e média para se tornarem empresárias. Se acreditamos em alguma coisa, é melhor levarmos nossa própria vida nessa conformidade, diz ela. Nan é também muito ativa no trabalho com outros grupos municipais e nacionais, incluindo o Grand Rapids Art Museum, o Republican Women's Forum, a Câmara de Comércio de Michigan e a American Mensa Society. Está sempre disposta a dar de seu tempo e a tantas obras de caridade quanto possível e ajudou a arrecadar milhões de dólares para grupos tais como Easter Seal, o Centro de Tratamento de Abusos Sexuais da ACM, o United Way e o Goodwill. Eu poderia ter nascido em um esgoto em Calcutá ou em um campo da Etiópia, diz ela. A posição e as circunstâncias em que nasci, acho, criam para mim uma obrigação para com o próximo. Sobre seu trabalho na Amway, comenta: ficarei na empresa enquanto Deus me quiser aqui, enquanto me sentir feliz. Adoro o que faço e não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Acredito muito naquilo que fazemos e no motivo por que fazemos isso. Mente independente. Meu filho mais velho, Steve, atualmente presidente do Conselho de Administração da Amway, nem sempre teve certeza de que queria seguir nas pegadas do pai. Ele passou por um curto período de exame de consciência, durante o qual examinou todas as opções que lhe estavam abertas. Após 1 ou 2 anos analisando as possibilidades, chegou a um ponto em que se julgou pronto para trabalhar na Amway. Ingressou no programa de treinamento em administração
que Rich e eu havíamos instituído e assumiu um compromisso total com o desenvolvimento e o sucesso da empresa. Na adolescência de Steve, houve alguns períodos difíceis em nosso relacionamento. Ele estava crescendo e se transformando em um excelente jovem, mas havia ocasiões em que ele precisava ser mantido dentro de limites. Como a maioria dos adolescentes, ele submetia ocasionalmente a teste esses limites. Precisou de tempo para se tornar uma pessoa responsável para encontrar seu lugar na vida. Para mim, isso tudo constituiu um exercício em obediência ao que estabelece o provérbio 19.18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A omissão em castigar, portanto, pode implicar terríveis consequências para o filho. Acho que o castigo mencionado pelo provérbio assume diferentes formas à medida que os filhos ficam mais velhos. Quando Steve tinha 16 anos, um incidente particular mudou fundamentalmente nosso relacionamento e a maneira como eu o educava e orientava. Eu havia proibido que ele saísse durante 2 semanas, castigando-o por alguma infração por ele cometida contra as regras da casa. Steve concluiu que havia sido tratado injustamente e resolveu que não ia ficar preso em casa enquanto seus amigos andavam se divertindo lá fora. Assim, certa noite, pegou seu carro e saiu. Eu não lhe disse coisa alguma, mas antes de ir trabalhar cedo, na manhã seguinte, peguei as chaves do carro do balcão da cozinha e enfiei-as no bolso. Steve acordou umas 2 horas depois e procurou a chave por todos os lados. Finalmente, ocorreu-lhe o que havia acontecido. Em um acesso de rebeldia, ligou para um amigo e pediu-lhe que viesse buscá-lo sem dizer a ninguém o que estava fazendo. Passou a noite na casa do amigo e voltou no dia seguinte. Betty e eu estávamos muito preocupados. Ela não o ouvira sair de casa e não tinha a menor ideia de onde ele poderia ir. Quando ele voltou, entreguei-lhe a chave do carro e disse: Olha aqui, se você vai sair e ficar fora de casa, eu gostaria que ficasse no controle da situação, que você mesmo guiasse. Nunca mais vou prender você em casa. Quero apenas que me fale se quiser fazer alguma coisa ou tiver alguma pergunta. Você está bem crescido para tomar suas próprias decisões, mas, pelo menos, dê-me a oportunidade de dar minha opinião. Nessa ocasião, acho que meu relacionamento com Steve mudou. Eu nunca mais o trataria como se ele fosse uma criança. Ele estava se tornando adulto e teria de assumir responsabilidade por seus atos. Eu não controlaria mais suas ideias, eu não controlaria mais suas idas e vindas, como fazemos com crianças pequenas. Nesse momento, meu papel era de mentor e conselheiro. Steve gostou realmente dessa maneira de focalizar a situação e me disse isso anos depois. Eu não recomendaria essa estratégia no caso de todas as crianças, mas no caso de Steve, ela funcionou. Ele reconheceu que estava sendo tratado como adulto e que se esperava que agisse dessa maneira. Ao ir estudar em faculdade, havia amadurecido imensamente e seu casamento com Cindy, uma jovem maravilhosa, completou seu período de transição. Ele seguiu em minhas pegadas, assumindo um cargo na diretoria da Câmara do Comércio dos Estados Unidos. Ele e Cindy sentem a mesma apreciação pela comunidade de Grand Rapids que Beth e eu, e vem dando prosseguimento à tradição Van Andel
de apoiar projetos importantes de interesse dos moradores da cidade. Meu filho ao volante. De modo geral, sempre dei muita liberdade a meus filhos, mas em todos os casos em que julgava que eles a estavam usando mal, eu intervinha e conversava com eles sobre o comportamento que vinham tendo. Em geral, não conversava com eles com a ideia de impor meu ponto de vista, mas com certeza lhes dava conselhos e insistia em que reconsiderassem o comportamento se este acabasse por causar problemas. Acho que essa maneira de agir influenciou o modo como meus filhos trabalham em posições de chefia na EMA. Observei David usar a mesma técnica. Concede às pessoas grande liberdade de ação e lhe diz: estou lhe dando liberdade de fazer esse trabalho como achar melhor, mas no fim do dia você será o responsável pelo que fez. Se eu descobrir alguma coisa que seja incomparável, como a maneira como trabalhamos aqui, ou se houver algo que profundamente errado, ou se houver algo que profundamente errado, nesse ponto eu intervirei. O controle detalhado do trabalho do empregado produzirá, com toda a probabilidade, o mesmo tipo de resultado que teríamos se olhássemos constantemente sobre o ombro de um adolescente para ver se ele está fazendo as coisas como devem ser feitas. Claro, permitir alguma liberdade às crianças não é a mesma coisa que ficar distante ou sem interesse pela vida que levam. Dave e eu compartilhamos de vários interesses comuns, que abriram vias de comunicação entre nós. Uma deles diz respeito a automóveis. David aprendeu a dirigir à idade de 12 anos. Estávamos passeando em meu Jeep por algumas estradas secundárias na Water Island, quando me virei para ele e disse: chegou a hora de você aprender a dirigir. Era trabalho difícil, mas David aprendeu com grande rapidez. E antes de muito tempo, queria guiar o tempo todo. David adora carros de alta classe, exatamente como eu. Ainda me lembro do primeiro carro realmente fora de série que tive, uma Maserati Gibei vermelha de segunda mão, com estofamento preto. Infelizmente, o dono anterior estragara um pouco do carro, mas que ainda assim continuava a ser um Maserati. Dave julgava o carro realmente fino e de vez em quando eu o levava para dar uma volta. À medida que ficava mais velho e aumentava minha coleção de automóveis, eu deixava às vezes que ele tomasse o volante de um Lamborghini, de um Maserati ou mesmo de um Ferrari, mas apenas por pouco tempo. Ao longo destes anos, vendi grande parte de minha coleção. Dave cresceu e passou a tomar volante de vários interesses comunitários, além de sua função de chefia na EMA. Talvez ainda mais importante, ele está supervisionando as operações e a construção de um prédio para a Van Andel Institute, do qual é o presidente do conselho de administração. Na qualidade de coproprietário do time Grand Rapids Griffins, contribuiu muito para trazer o hóquei profissional para a região oeste de Michigan. A esposa de David, Carol, trabalha também ativamente na comunidade, fazendo parte da diretoria da Grand Rapids Opera, desempenhando o cargo de presidente do conselho da Ada Christian School Foundation, além de colaborar ativamente com a Christian School International e o Pine Rest. Minha carinhosa filha,
No caso de Barbie, em especial, como filha mais nova, foi difícil para mim abandonar o papel de pai coruja. Ainda me lembro de segurar sua mãozinha quando atravessávamos a rua, e eu talvez ainda queira representar o mesmo papel com ela. O dia mais triste da minha vida foi aquele em que ela soltou a mão da minha quando íamos cruzar uma rua e disse: Papai, já sou grande e já posso fazer isso sozinha. Ao ouvir essas palavras, reconheci que uma parte preciosa de minha vida fora encerrada para sempre. Na adolescência, ela não foi perfeita, mas nunca passou por um período de rebeldia completa, como acontece com alguns filhos. Abençoada com forte consciência, era possível que ela mesma se acusasse se fazia alguma coisa errada, ou confessasse com medo e tremendo, se fosse flagrada em mau comportamento. Certa vez, quando tinha 16 anos, ela nos disse que ia visitar uma amiga, mas em vez disso foi a Ann Arbor. Enquanto estava fora, caiu a pior tempestade de neve da história de Michigan, a nevasca de 1976. E qual pessoa ainda se refere com respeito? A qual pessoas ainda se referem com respeito. Preocupada, Beth ligou para a casa da amiga de Barbie para saber se ela estava bem. Inocente como era, Barbie esquecera de dizer à amiga para lhe dar cobertura. Várias horas depois, Barbie voltou, tendo guiado a distância toda desde Ann Arbor em meio à tempestade. Havia ficado presa uma ou duas vezes na neve e estava apavorada não só por causa da espinafração que esperava ouvir quando chegasse em casa, mas porque tinha corrido sérios perigos com a mentira. Humildemente confessou tudo e nos implorou perdão. Percebi que a consciência já a havia condenado e que ela estava arrependida. Por isso, nem Beth nem eu tivemos muita coisa a dizer. Faz apenas alguns anos, Barbie nos lembrou esse incidente e disse o quanto gostara da maneira como havíamos tratado a situação. Muitas vezes, quando nossos filhos eram pequenos, Beth e eu questionamos a sabedoria das mil e uma decisões que pais têm que tomar todos os dias. Muitas vezes, desde que nossos filhos deixaram o ninho, temos especulado sobre toda a nossa estratégia como pais. Fizemos tudo o que poderíamos ter feito? Poderíamos ter sido mais tolerantes? Deveríamos ter sido mais rigorosos? Mas, exatamente quando essas dúvidas se tornam mais sérias, um dos filhos nos procura e nos dá algum sinal do quanto nos ama. Barbie tomou a peito o mandamento bíblico: honráveis pais e mãe, honrarás pai e mãe, e à medida que declinava a minha saúde e da Beth, ela demonstrava grande carinho e preocupação conosco. Jamais perdeu o respeito filial pelos pais e se esforça para descobrir novas maneiras de manifestar esse pato. Recentemente, ela escreveu tributos a Beth e a mim, dizendo-nos em palavras simples o quanto nos amava e admirava. Esse tributo é algo que nunca esquecerei. Mais precioso ainda foi o tributo prestado por Barbie à mãe. O mal de Alzheimer de Beth se agravava tanto na época em que Barbie prestou seu tributo a nós, que duvidei que ela compreendesse qualquer coisa que estava sendo lida por nossa filha. Nesse tempo, Beth não me reconhecia mais,
nem os nossos filhos, e era muito triste pensar que a homenagem que lhe estava sendo prestada passaria sem ser recebida e reconhecida. Reunidos nós na sala de estar de nossa casa, naquele dia, a querida Barbie disse à mãe, em belas e pungentes palavras, que bênção ela fora para todos os filhos e que exemplo dera como autêntica mãe cristã. Mas, nessa ocasião, aconteceu uma coisa estranha e maravilhosa. Betty olhou diretamente para a Barbie e disse: Minha filha, querida, por um curto momento, Deus dera a Betty compreensão da dádiva que Barbie lhe fazia e as palavras necessárias para demonstrar sua gratidão. Barbie foi tomada pela emoção enquanto eu perdia a fala. Barbie tem se censurado acremente por não ter prestado antes esse tributo à mãe, antes que a doença se agravasse tanto, e por isso esse momento foi muito significativo e precioso para ela. Como aconteceu com meus 3 outros filhos, Barbie descobriu várias maneiras de servir à comunidade e ao país, incluindo a Diretoria Nacional do Capital Research Center em Washington. Recentemente, ela se juntou a mim na diretoria de Heritage Foundation, onde, orgulhoso, vejo-a trabalhando para promover as ideias que tornaram grande esse país. Barbie conheceu o marido, Ricky Gabe, na Universidade de Indiana, onde fez mestrado em administração de empresas. Uma nova geração de líderes. Ser filho ou filha do cofundador de uma grande empresa não é nada fácil. Meus filhos tiveram que conviver com pressões e conflitos que nunca experimentei. Amadurecendo enquanto trabalhavam na Amway, foram fiscalizados com mais rigor do que qualquer outro empregado. Em cargos de direção na Amway, meus filhos e também os de Rich tiveram que trabalhar 2 vezes mais do que todos e frequentemente nem sequer recebiam o crédito que lhes era devido. Se trabalham bem e a empresa cresce, as pessoas dizem: bem, a empresa foi dada a eles numa salva de prata. Se a empresa não progride sob a liderança deles, chega a vez de dizer: olha só, eles acabaram com a excelente empresa que os pais construíram. E tem também de enfrentar um questionamento e dúvidas constantes. Eles estão trabalhando aqui por ser filhos de quem são? Ou porque são qualificados para o trabalho? Eles estão trabalhando aqui por ser filhos de quem são ou porque são qualificados para o trabalho? Claro, com toda a probabilidade, eles não trabalhariam na Amway se não fosse minha presença na empresa. Mas isso em nada diminui seus talentos como administradores. Todos os meus filhos e os de Rich são superiormente qualificados para o trabalho que realizam para a Amway. Como prova, o sucesso ininterrupto da empresa sob a liderança deles na diretoria de política. Com Steve agora na presidência do Conselho de Administração e Dick DeVos como presidente executivo, a Amway está em mãos extremamente capazes. Quando meus filhos e os de Rich entraram na Amway em cargos de direção, ambos tiveram de enfrentar as pressões de equilibrar o espírito de justiça de paz com os interesses da empresa. Os 8 filhos vinham fazendo carreira na Amway já há vários anos, quando Rich me alertou para a necessidade de tomar algumas medidas para lhes passar o comando do negócio. Treinamento em administração não era suficiente. Durante toda a existência da Amway, Rich e eu tomamos as grandes decisões, enquanto os filhos permaneciam numa situação algo isolada.
Agora era chegado o tempo de participarem da ação. Eles precisavam de mais informações sobre as finanças da empresa e também aprender a trabalhar juntos na formulação da política comum. Nosso primeiro passo foi criar o que denominamos de Conselho de Política. Os 8 se encontravam todos os meses com 2 assessores que os treinavam sobre a tomada de decisões coletivas. Todos eles se revezavam na presidência do conselho a fim de lhes dar experiência de liderança. A agenda de cada reunião não era tão importante quanto o processo de alcançar consenso. O objetivo não era transferir imediatamente decisões importantes de política para eles, mas levá-los a um ponto em que poderiam, rápida e eficazmente, resolver os problemas que lhes fossem trazidos. No fim, Rich e eu começamos a presidiar a essas reuniões mensais. Iniciamos o processo dando-lhes informações financeiras detalhadas e eles tinham liberdade de dizer como achavam que a empresa era administrada. As reuniões mudaram do que eram basicamente grupos para decidir assuntos práticos para sessões importantes de formulação de política. A importância de uma transferência suave da liderança para a segunda geração tornou-se ainda mais clara para nós quando, em julho de 1992, Rich sofreu um leve derrame cerebral. Ele voltou do hospital para casa após apenas 4 dias e teve recuperação completa. A doença, no entanto, enfatizou a necessidade de dar aos nossos filhos mais controle da Emma. Enquanto Rich se recuperava, dissolvemos o Conselho de Política e trouxemos nossos filhos para uma nova diretoria de planejamento que incluía Rich e eu. Esse fato significava que eles teriam um envolvimento maior nas operações do dia a dia da empresa e que seriam crescentemente responsáveis por seu sucesso ou fracasso. Rich e eu sabíamos que, algum dia, nossa sociedade acabaria, mas nenhum de nós queria reconhecer que o momento havia chegado. Sólida como tivesse sido nossa sociedade em fins da década de 1940, quando estávamos dirigindo o Wolverine Air Service ou tentando velejar pelo Caribe, mais cimentos havia sido aplicado à sociedade durante décadas de dificuldades e triunfos, aflições e prosperidade, fortalecendo-a ainda mais. Mas chegara o momento de nossa sociedade sair de cena e abrir caminho para a nova geração. Começamos a preparar o terreno para a retirada de Rich. Por recomendação dele e decisão conjunta nossa, escolhemos o filho mais velho dele, Dick, como aquele que sucederia como presidente. No início da manhã de 6 de dezembro de 1992, Rich teve um ataque cardíaco grave em casa em Ada. 6 dias depois, submeteu-se a uma cirurgia para implantar 3 pontes de safena e recuperou-se com rapidez suficiente para passar o Natal em família. Mantive longas conversas com ele enquanto se encontrava na Cleveland Clinic, restabelecendo-se da operação. No primeiro dia, ele pareceu abatido, em nada parecido com sua natureza habitualmente efervescente. Enfrentar nossa própria mortalidade é um golpe para qualquer um. Tranquila e seriamente, conversamos sobre nossa fé em Deus, a família e os amigos, os bons e os velhos tempos e o futuro. Na véspera da volta para casa, Rich oficializou nossa renúncia.
Os preparativos que havíamos feito para a ascensão de Dick à presidência foram, como vimos depois, bem oportunos. Quando Rich adoeceu, Dick já conhecia muito bem o papel que iria representar. Fazia muito tempo que Rich e eu puséramos posto em andamento a sucessão, e nesse momento restava simplesmente o detalhe de tornar pública a decisão. Eu sabia que era tempo também que eu pensasse em renunciar ao cargo de presidente do Conselho de Administração. Eu havia observado nas reuniões da diretoria de política que todos os meus filhos eram inteiramente capazes de exercer liderança empresarial. Mas Rich e eu só poderíamos escolher um para tornar-se o presidente do conselho e cabia a mim fazer a recomendação. Não me agradava muito a ideia de ter de escolher entre meus filhos o que seria nomeado presidente do conselho, mas isso tinha de ser feito. Ao longo dos anos, enquanto eles cresciam, esforcei-me para ser escrupulosamente justo com eles. Nesse momento, embora quisesse a todo custo evitar favoritismo, eu não podia ser justo. Só um deles poderia me suceder como presidente do conselho de administração. Os outros seriam contemplados com vice-presidência. Foi uma decisão tão difícil para mim que cheguei até tentar convencer meu amigo Bill Nicholson que o tomasse por mim. Ele se recusou, contudo, dizendo que a decisão tinha de ser minha e de mais ninguém. Durante meses, senti agonias com a escolha, rezando e examinando o problema de todos os ângulos. Finalmente, escolhi Steve e ele não nos desapontou absolutamente. Steve não é uma cópia em carbono de mim. Ele nunca achou necessário copiar meu enfoque da maneira de administrar. Tem estilo e métodos próprios e parece que eles funcionam muito bem em combinação com o presidente executivo da Emory, Dick DeVos. Na liderança da equipe de administração no dia a dia, Steve é um trabalhador esforçado e um excelente formador de coalizão. Com o apoio de pessoas que dele gostam e nele confiam, Steve pôde fazer com que, com que coisas muito interessantes aconteçam na Emo.